Antes de mais, bem-vindo a todos. Temos aqui algumas pessoas que já participaram noutros eventos digitais do Lispolis e outras que estão aqui pela primeira vez e, portanto, vou explicar um bocadinho a dinâmica e também apresentar aqui os nossos oradores de hoje e depois damos então início à sessão. Portanto, hoje vamos ter aqui uma sessão muito interessante sobre novas oportunidades digitais, que vão incluir então uma parte sobre uma apresentação sobre as novas ferramentas digitais e também de que forma é que as empresas tiveram a sua transformação digital acelerada pelo momento em que vivemos, não é? Pela pandemia, e num segundo momento vamos ter uma apresentação mais focada na ligação Portugal-Brasil, na forma como os negócios destes dois países foram afetados pela pandemia e também como é que os eventos que normalmente são presenciais podem ajustar-se para o digital, podem aproveitar o digital da mesma forma ou de outras formas. Portanto, a primeira apresentação será feita então pelo Frederico Carvalho, que é o founder e CEO do Digital FC. E a segunda apresentação será feita pelo Rafael Soares, que é o responsável pelo evento Expo Fórum Digitalks Portugal e também é o Managing Director do Digitalks em Portugal. Para quem não conhece a Digital FC, esta é uma empresa de consultoria digital e formação que tem um foco na melhoria das práticas de negócios, incluindo então soluções para ajudar na obtenção de maior tráfego e melhores conversões. É também responsável pelo evento Click Summit, que é uma conferência de marketing e vendas online, e cuja última edição se realizou no Fórum Tecnológico, no Lisboa. E nesta fase de pandemia, esta empresa, que é a Digital FC, desenvolveu um curso especializado e gratuito para profissionais de marketing, que tem como objetivo apoiar na escolha das melhores ferramentas de marketing para aprimorar a estratégia e também impulsionar as vendas das empresas. Este curso chama-se Martech, Ferramentas de Marketing, e podemos também depois ajudar-vos a encontrar este curso e a inscrever-se. Também falando um pouco da Digitox, o nosso convidado, esta é uma empresa de literacia digital, está muito focada na transmissão de conhecimento e de oportunidades de negócios por meio de eventos, congressos, fóruns e também outras 50 atividades anuais que se realizam tanto no Brasil como agora em Portugal e tem como objetivo a preparação das pessoas e também a transformação das empresas ao ambiente atual para que obtenham assim melhores resultados na nova economia digital. Portanto, em Portugal, como já referi há pouco, esta empresa é responsável pelo Expo Fórum Digitalks e a primeira edição foi em março de 2019, a segunda edição estava prevista para março de 2020 e, no entanto, foi adiada para 7 e 8 de outubro deste mesmo ano. Será também no Lispolis. Além destes eventos, Digitalks também tem um portal online, onde realmente fazem um grande trabalho de literacia digital, apresentando vários artigos, webinars, incluindo também a TV online. E também, além deste meio, também tem a revista Digitalks, onde também abordam vários temas do digital. Portanto, como eu referi ao início, esta sessão será composta por dois momentos. Um momento de apresentações em que será primeiro o Frederico Carvalho a falar-nos então das ferramentas digitais e das novas oportunidades da transformação digital e um segundo e também depois uma apresentação do Rafael Soares, que falará então da ligação Portugal-Brasil e também de que forma é que os eventos que normalmente seriam offline podem ajustar-se ao online. E depois, num segundo momento, será o momento de perguntas e respostas, em que contamos com a ajuda dos participantes desta sessão, que coloquem perguntas, que partilhem experiências. Portanto, o objetivo é que seja muito dinâmico e que todos possamos aprender uns com os outros. Para agora explicar um bocadinho o funcionamento mais técnico da plataforma. Portanto, todos os participantes estão neste momento sem som e sem imagem, à exceção então dos nossos oradores. E vou-vos pedir então que assim o mantenham para que a sessão decorra sem qualquer problemas e que os oradores possam concentrar então no que nos vão apresentar. Depois deste momento de apresentações, podem colocar as perguntas por voz ou podem ir colocando as perguntas ao longo da sessão no chat, que permitem assim duas funcionalidades. Ou fazem uma pergunta para que todos possamos ver,
ou fazem uma pergunta para mim, que como moderadora vou tentar gerir aqui as questões, ou diretamente para os oradores, que então no momento de perguntas e respostas podem responder às vossas questões. Se tiverem questões técnicas ou alguma pergunta específica, podem também fazer por chat diretamente para mim. Dito isto, já apresentei aqui os nossos oradores, resta-me então passar-lhes as palavras, primeiro então ao Frederico Carvalho e depois ao Rafael Soares. Portanto, Frederico, dou-te agora a palavra e já vi que estás a partilhar o teu ecrã. Quando quiseres, mais uma vez obrigada pela presença e muito obrigada ao Frederico e ao Rafael pelas apresentações que nos vão poder mostrar. Muito obrigado, Cíntia. A apresentação, muito boa. Muito obrigado, agradeço. Bom, então só para ter a certeza, toda a gente está-me a ouvir com clareza? Escrevam aí no chat só para ver se estão vivos. Não temos uma audiência presencial, mas no digital eu preciso sentir que vocês estão aí atentos. É? Basta escrever sim. Pronto, já é um bom ponto de partida. Muito bem. Então vamos lá. O que é que em conversação com a Cíntia, organizei aqui um conjunto de um conteúdo simples alinhado ao tema de novas oportunidades digital, portanto, tenho certeza que também essa é a vossa expectativa. O tipo de conteúdo que eu alinhei foi algo pedagógico. Então, qual é que é aqui a ideia? Basicamente, vou-vos mostrar a agenda, se tudo correr bem, vocês estão a ver o slide em tela cheia, e vou falar só um pouco da jornada do cliente, porque para nós percebermos novas oportunidades, precisamos calçar os sapatos do cliente e pensar como ele pensaria. Temos uma outra referência de tecnologia, também não vou ser demasiado técnico, e depois a parte relacionada com o pensar global, geolocal. Uma das coisas que eu faço questão de partilhar quando faço estas palestras é que se nós queremos impactar, nós temos que conhecer o cliente ao máximo. E no digital existem montes de ferramentas que permitem perceber qual é que é o estágio emocional em que ele se encontra. Hoje o nosso estágio emocional não é propriamente muito sorridente, principalmente para muitas empresas que eu já vi aqui que trabalham na área do turismo, que é um setor extremamente afetado. Não que outras não sejam, mas há alguns setores que vivem particularmente de estrangeiros e do nosso turismo local. Bom, mas existem várias ferramentas à disposição e claro que se nós estivermos a falar de uma L'Oréal, de uma multinacional, tem muito dinheiro para experimentar várias. Só que as pequenas e médias empresas, que é a maioria das pessoas que estão aqui a ver, precisam de concentrar a sua energia, a sua atenção em plataformas que rapidamente permitam alcançar objetivos muito concretos, nomeadamente conhecer a audiência e adaptar aquilo que têm para o digital. Umas já estão aqui presentes, já trabalham nessa área e querem aperfeiçoar, outras estão à procura de um caminho que possa tornar o seu trabalho mais eficiente e potencialmente apanhar esta onda de pessoas que estão todas ligadas na área digital. Bom, a Cíntia já fez a minha apresentação, vou só resumir muito rapidamente. Eu criei a minha própria empresa aos 21 anos, depois mais tarde fui trabalhar para o Rock in Rio, onde a área digital das redes sociais foi criada pela minha equipa e depois mais tarde desenvolvi esse trabalho em Madrid. Dessa experiência fui trabalhar para a iLoja, onde 8 marcas do grupo L'Oréal, por isso eu fiz referência, entraram no digital com a minha equipa. Enfim, fui passando por várias agências e hoje o que é relevante é que eu faço consultoria, formação, tenho uma empresa de envio de SMS marketing chamada smsonline.pt, faço votos que nesta altura vocês já tenham lido o livro amarelo. Quem não tem o livro, por favor, pode sair da sala. Não, fiquem. Mas é um livro que pode realmente complementar o vosso conhecimento na área digital. Foi escrito por 6 autores. Eu sou um deles que fez o primeiro capítulo. Além disso, como a Cíntia disse, organizo um evento em Portugal que é o Click Summit e apoio a produção do evento Digitalks, do qual desejo os maiores sucessos nesta época muito difícil, porque o evento estava marcado para março e de repente, surpresa, não é? Infeliz deste Covid que apanhou muitas empresas desprevenidas. Um abraço aqui para a equipa do Digitalks, na pessoa do Rafa e do meu querido amigo André, que também está aqui a assistir. Bom, de uma forma geral, o que é que as empresas querem? Frederico, no meio de tantas ferramentas, tantas plataformas, tanta coisa que eu ouço dizer, como é que eu consigo destacar o meu produto ou serviço? O que é importante termos já conscientes é que as marcas mais valiosas em 2019, todas elas eram tecnológicas. O que é que elas têm em comum? Dados. Pergunto eu, que dados é que vocês têm dos vossos clientes? Sabem qual é que é a cidade? Sabem quais são os sites que eles têm? Quais são as principais necessidades dos clientes? Se vocês não perguntarem, não vão saber. Então é muito importante hoje pensarmos o seguinte: que dados é que eu tenho do meu cliente?
Que dados é que eu preciso e não tenho? Porque é isso que faz a diferença. Seja no mundo digital, seja no mundo offline. Porque quem tem lojas físicas, também é importante que pergunte como é que a pessoa chegou à loja. Não agora, naturalmente, não é? Mas quando a coisa retomar naquilo que é o chamado novo normal, não sabemos bem o que é, mas quando a coisa retomar, é muito importante perguntarmos às pessoas como é que elas chegaram até nós. Ok. Então, uma visão muito rápida, há dados aqui que vocês já conhecem, mas nem toda a gente tem acesso à internet. Se nós estivermos a pensar numa economia de escala, 3,17 mil milhões de pessoas têm acesso à internet, estamos a falar de 46% da população mundial, o que significa que eu preciso de, antes de começar a pensar no meu nicho de negócio, seja ele turismo, seja ele venda de queijos, seja ele venda de mobiliário, são algumas das empresas que eu li no chat que estão aqui, antes de pensar nisso eu preciso, ok, qual é que é a dimensão global? Tá, e quantas pessoas falam em português? E quantas pessoas existe uma audiência no Brasil? E em Portugal, quantas pessoas têm acesso? Então, em Portugal nós temos 11 milhões de habitantes e nem toda a gente tem acesso à internet. Então nós precisamos de perceber qual é que é a dimensão da audiência do digital. E isso é muito importante. E as empresas, neste conceito, neste tema que a Lispolis me desafiou, relacionado com as novas oportunidades, elas estão à procura da sua oportunidade de tentar destacar o seu produto. Vejamos, nem a propósito do tema. O digital está a crescer muito. Calma, está a crescer, mas não se esqueçam que existe uma grande expedição de produtos. Cresceu, mas o comércio global digital caiu. Porque, embora há muita gente no online, não se esqueçam que há produtos que estão dependentes de entrega física. Precisam de shipping. Portanto, sim, há muitas pessoas atentas, mas nós estamos no momento, agora já passou há um mês e qualquer coisa, mas nós estamos no momento em que as pessoas estão preocupadas em ter comida na mesa, pagar as despesas e mais de custos fixos que sabem que têm. Portanto, sim, é interessante, mas cuidado com as euforias. Vamos preparar bem o nosso negócio, vamos colocar bem a base na casa e depois vamos desenvolver. Bom, ora bem, nem de propósito temos aqui uma empresa de queijos, porque eu já tinha feito um print screen. Começa hoje a Feira Digital do Queijo. É verdade. Ou seja, as próprias empresas também se vão reinventando. Lançamento de vinho do Porto, como? Digital. Né? Digital. Oferta de amostras para casa, se for o caso. E os próprios museus, a indústria cultural, as instituições públicas, o teatro, que tem peças online para quem quiser ver, os museus que dão acesso às pessoas para manterem-se informadas sobre aquilo que é as coisas mais relevantes, neste caso do Algarve, empresas que se juntam para tentar fazer a expedição do pequeno comércio. E hoje, acho que toda a gente viu, isto são todas notícias todas recentes, não é? Do lançamento daquilo que é o estudo em casa. E nem a esse propósito, estava a comentar com a Cintia, antes de muitos de vocês entrarem, que eu tenho estado a sentir o Zoom e muitas ferramentas pesadas. Porquê? Porque toda a gente está online a usar videoconferência. Então fica realmente um pouco mais pesado usar algumas ferramentas. Agora, o que é que nós estávamos a falar? Vejam só isto. O que é que nós estávamos a falar antes do coronavírus? Em relação ao digital. Antes do coronavírus, nós, sensivelmente em março, já para não dizer que isto era uma conversa que vinha para trás, estávamos a falar sobre taxar a Google. Sobre taxar 3% das receitas dos serviços digitais. Onde é que isto já está? Agora, calma, agora isso não é prioritário. Mas como é o paradigma? Nós estamos a pensar agora como é que vamos ajudar rapidamente a economia. Aliás, como é que os nossos filhos vão pagar este investimento brutal que vai ser necessário para a economia, mas nós estávamos a falar antes como é que a Google e as grandes multinacionais vão suportar os seus serviços. Enfim, posto isto era só um apanhado geral, dizer-vos o seguinte, e voltando a retomar um tema muito importante. As novas oportunidades não é pensar necessariamente em inovação, em coisas disruptivas. O que é que eu já tenho que eu preciso de melhorar? Isto tem a ver com duas coisas, estimados. Estratégia e processos. Na estratégia, eu tenho que definir o seguinte. Ponto número 1. Seleção de mercados. Qual é que é o mercado que eu quero? É Portugal? É Espanha? É o quê? E depois, como é que eu vou organizar os meus recursos humanos para atingir esse esforço? É só Lisboa? Quantos recursos humanos é que eu tenho para procurar, para me ajudar a fazer uma auditoria, para construir o meu site? O que é que eu tenho à minha volta? E depois processos. Processos. Linha A, qual é a implementação de ações competitivas? Linha B, gestão de contingências. Se eu tentar agora criar um e-commerce e não tenho uma empresa que me ajude a fazer isso,
Estão aqui várias aqui no chat, se quiserem podem já dizer, não, eu faço. Eu não faço, tá? Então, tenho aqui empresas que o fazem, mas se correr mal, qual é a minha alternativa? Vou usar o Facebook, vou usar o Instagram, o que é que eu vou fazer? Tenho audiência hoje ou não tenho? Então, aliás, deixa-me só ver se vocês estão a acompanhar. Está aí tudo? Eu olho nos olhos, aqui tem que olhar para o ecrã e imaginar o quão simpáticos vocês são. Perderam o som? Como assim? Cíntia, ouves-me bem? Já está de volta, já te ouvimos. Pronto. Vamos lá. Então, os objetivos fundamentais do marketing, antes de entrar no digital, porque nós precisamos, nesta altura de pandemia, voltar às origens. A primeira grande área é a área da aquisição. O que eu quero é ou novos clientes, ou seja, a venda logo consumada, ou então a captação de leads, a captação de contactos. E neste momento, estimados e estimadas, todos vocês que partilharam o link, eu fui ver o vosso site enquanto eu não começava e eu não vi uma estratégia de captação de contactos. E é isso que vocês têm que se focar agora, em construir uma audiência, em construir o ativo mais importante de um negócio, que é o quê? Base de dados. Este é o momento de vocês, além de fazerem a vossa auditoria, pensarem o seguinte: como é que eu construo a minha base de dados? Querem saber a melhor? Como é que vocês se inscreveram neste webinar? Pois, a Lispolis pediu-vos o vosso contacto. O que a Lispolis tecnicamente está a fazer? A construir uma audiência. E não tem nada de mal, porque juntou dois profissionais da área no sentido de trazer para as pessoas conteúdo que eventualmente possa ser útil. Oxalá que já ser. Mas aqui o objetivo é, pensem vocês qual é que é a dinâmica que podem criar para captar base de dados. Criando um e-book, criando um webinar, convidando um profissional da vossa indústria para se manterem relevantes, mas ao mesmo tempo construir uma audiência que possivelmente pode no futuro estar interessada nos vossos serviços. Segunda área, a monetização. Meus caros, quem já está a fazer vendas, quem já está a ter sucesso, nesta época de crise, não são muitas empresas, eu sei, mas há quem esteja a vender, além das farmácias, além da área da saúde, há outras indústrias que continuam a vender pouquinho, mas continuam. O que é que eu estou a fazer para monetizar? Monetizar é vender mais. Nós vamos ao McDonald's e qual é a primeira pergunta que nos fazem? Olha, por mais 50 cêntimos não quero comprar o menu superior? Pois, porque ele está a tentar logo do momento que eu compre mais. E a outra área, que é uma outra área muito importante nesta época de crise, é que é comunidade. Como é que eu crio a minha audiência e ao mesmo tempo quero que as pessoas fiquem com a minha marca no top of mind, que elas se lembrem da minha marca no futuro? Para isso, vocês precisam de criar conteúdo. Porquê é que eu vou confiar na vossa marca? O que é que vocês têm de valor acrescentado além do produto? Vamos lá perceber. O queijo é um produto diferenciado. Com certeza não há queijo com aquele sabor incrível, conforme a senhora ou senhora, não me recordo, que está aqui a assistir este live chat. Mas como é que aquela marca se consegue manter relevante? Tem que criar um conteúdo que seja suficientemente atrativo para que eu sinta, realmente, eu tenho que ajudar aquele produtor nacional. Ele está preocupado com o bem-estar dos animais. Pensar agora em comprar queijo é relevante, já estou a ficar com fome, é relevante porque, além de ajudar a economia nacional, é um produto bom. Joga bem com o vinho. Que eu vi que tinha aqui. Ok, então, em resumo, nós estamos a falar disto porquê? Porque vocês têm que concentrar as vossas energias, não é a gerir posts no Facebook nem Instagram. Não que isso não seja relevante. Mas o monstro das bolachas, quem anda aqui à procura de conteúdo, muito mais do que as redes sociais, são as pessoas nos motores de busca. Olha para este gráfico. Parem de me ouvir e olhem para o gráfico que é mais relevante. Reparem que 62% das pessoas pesquisam nos motores de busca. 22% das pessoas vai ver a secção de imagens. 4% vai ver o YouTube. E o resto é o resto. Portanto, concentrem-se em criar um site. Pode não estar a coisa mais linda do mundo. Vão ao x.com, vão ao Squarespace, que tem as versões gratuitas. Ou criem um blog no Blogspot. É irrelevante. Mas criem textos, palavras-chave que a Google concentre. Porque vocês precisam, no médio e longo prazo, de não gastar dinheiro. É o que toda a gente quer, não é? Vocês não querem. Ninguém quer gastar dinheiro. Para não gastar dinheiro, tem que criar conteúdo que a Google consiga indexar. Estimados, pergunta para vocês, estou sensivelmente a 60% da apresentação. Pergunta, quero ver aqui no chat. O que é que acham que as pessoas pesquisam mais? Comprar casa ou casa para comprar? Digam-me lá aqui no chat para eu ver.
o André Teixeira casa para comprar, a Marina comprar casa, a Sara Gonçalves comprar casa, a maioria comprar casa. E não ouvimos nós na televisão, o imobiliário está a ter dificuldade porque as empresas não conseguem apresentar fisicamente casas. Ouvimos isso, não é? E não estou a desmentir. Há uma razão de ser. É um negócio que essencialmente depende de um agente imobiliário para fazer a apresentação da casa. E o mercado onde eu dou mais formação, curiosamente, é o mercado imobiliário. Mas vejamos o que é que a Google nos responde. Diz-me lá então, Google, que eu preciso de saber, já agora só por curiosidade, qual é que é a resposta certa. Olha que interessante percebermos que as pessoas pesquisam mais o azul, comprar casa, mas por uma diferença substancial. E não sei se o ecrã consegue-vos mostrar com clareza que houve realmente uma descida muito grande, sensivelmente em março, mas olha o que está a acontecer em abril. Olha como o padrão de abril está a chegar quase àquilo que estava a ser feito em janeiro e em fevereiro. Então, eu preciso de uma ferramenta que me ajude a entender qual é que é a palavra mais pesquisada pelas pessoas e ter conteúdo baseado naquilo que as pessoas pesquisam e não naquilo que vocês acham que é. Porque, não que a vossa opinião não seja relevante, claro que é, porque é o princípio para eu fazer uma triagem, mas eu tenho que trabalhar com aquilo que acho que as pessoas pesquisam. Ok, mais uma perguntinha só para saber se está tudo aí ativo. Google, diz-me aí se as pessoas pesquisam mais teletrabalho ou trabalhar em casa. Digam-me lá aí no chat o que é que acham que as pessoas pesquisam mais. A Cláudia diz trabalhar em casa, o Ana Teixeira teletrabalha, trabalhar em casa. Olha, está muito ela por ela. Está muito ela por ela. Olha, acho que está quase 50-50. Até acho que estou a ver aqui uma predominância em trabalhar em casa. É isso mesmo, Rafa. É que, curioso, o Rafael escreveu que é home office. No Brasil, a palavra mais pesquisada é home office, mas em Portugal, vamos lá, Google, mostra-me lá, teletrabalho. Mas por uma diferença, né? Olha o que é que aconteceu no final de março. Então, nós precisamos novamente saber o que é que as pessoas pesquisam quando estão à procura de uma palavra. E pensei eu para mim, para lá, isto realmente é teletrabalho, as pessoas estão todas a pesquisar, eu estou a ver uma tendência das pessoas estarem todas a falar disto, as notícias estão todas a falar disso, já sei. Vou criar um site chamado, e isto é verdade, teletrabalhoweb.com, onde vou concentrar informação como ofertas de emprego, ferramentas, curiosidades, que as pessoas podem consultar relacionadas com o tema de teletrabalho. Para quê? Eu não sou especialista em teletrabalho, não sou especialista. Mas pensei, vou fazer algo que eu acredito que possa ser de utilidade pública, um termo que eu sei que vai indexar muito rápido ao motor de busca. E mais, passado 15 dias do site online, pensei, bom, realmente já estou a ter este trabalho, vou criar o quê? Tcharam! Base de dados. Quando vocês entram no site, eu recomendo, se quiserem, quem quiser, deixa o seu e-mail e eu envio o conteúdo atualizado quando são publicadas novas informações. O que é isto? Agir com base na informação. Eu vendo teletrabalho? Não. O que eu vendo é formação e consultoria. Que por acaso, graças a Deus, está alinhado com o tema do teletrabalho. Mas pensem para vocês qual é que é a palavra mais pesquisada. Porque acima de tudo, o que os motores de busca querem é conteúdo. Houve aqui uma pessoa que escreveu trabalho remoto, mas mesmo assim trabalho remoto não é a palavra mais pesquisada. Porque se fosse, o meu site chamava-se trabalho remoto. Essencialmente o que é relevante vocês não se esquecerem é que a marca Google, o bicho, procura palavras que estão associadas àquilo que as pessoas pesquisam mais. Federico, qual é que é a ferramenta que tu usas? Muito fácil. Escrevam no Google tendências da Google. Vão ter a plataforma Google Trends e no Google Trends podem fazer duas coisas. A, avaliar o que é que as pessoas neste momento estão a pesquisar. B, comparar palavras. Que foi aquilo que eu fiz. Foi aquilo que eu vos mostrei. Não é ciência nenhuma, não está ao alcance das grandes empresas, está ao alcance de um profissional singular que trabalha e tem curiosidade em saber mais informações. Ok. Outra forma de nós tentarmos perceber o que é que as pessoas estão a pesquisar é muito simples. Vão ao google.com, digitam google.com e começam a escrever uma palavra. Reparem, eu escrevi marketing digital e quando eu escrevo marketing digital qualquer coisa, neste caso, por exemplo, imagina, marketing digital Angola, ele mostra-me o que é que as pessoas estão a pesquisar. Ele já me dá uma sugestão. Olha só, eu estou a escrever, ele está-me já a mostrar. Olha, em princípio, escreve sobre isto que as pessoas vão pesquisar sobre isto. E é também um bom indicador. Ora bem, então
Está ok? Estão a gostar? Está a ser relevante? Não me digam nada. Não me digam nada que eu não arranco. É? Boa. Então não diz que sim, o Luís também. Maravilha. Então vou continuar. Mas, caros, qual é que são as 3 áreas mais comuns que uma empresa que quer ter melhor eficácia e eficiência no digital, quais são as 3 áreas comuns que normalmente, independentemente aqui das ferramentas usadas ou da evolução no mercado, são 3 objetivos muito importantes. Basicamente é assim, quando nós vamos às grandes conferências na Europa e no mundo, que é uma coisa que, como a Cíntia disse, eu e o Rafael vamos com muita frequência para perceber quais são os oradores, o que é a novidade que podemos trazer para Portugal para tornar a comunidade com mais informação. Normalmente os 3 grandes objetivos são, ponto número 1, aumentar o tráfego. Toda a gente quer mais visitas a entrar no site, quer mais pessoas a entrar na loja, toda a gente quer ter mais notoriedade, quer ter mais tráfego ao site. Segunda coisa, toda a gente quer um custo mais baixo por visitante. Se vocês fizerem ouvidos mogos ao que eu estou a dizer depois de acabar, eu não estou-vos a dizer nada que isto não é nada que vocês não encontrem no canal do YouTube. Eu estou-vos a trazer a informação sintetizada. Toda a gente quer pagar menos e ter mais. E depois, ao ter mais, maximizar o valor por visitante. Isto é, se ele já meteu o pé dentro do site, se ele já chegou ao site da queijaria, que é o exemplo, um dos que mais pessoas temos aqui, por que eu lhe vou-lhe vender um queijo? Não, eu vou-lhe já vender 1, 2, 3 ou 4. Já agora, compra o queijo e compra também o vinho. Mas eu não vejo de vinho. Vamos arranjar um parceiro para fazermos a monetização. Ou o pão. Eu preciso de tentar no momento em que ele está no site, naquele momento, tentar que ele possa logo fazer. E isto, não queres? E mais isto, não queres? No caso da Lispolis. Quer alugar uma sala. Boa. Olha, e além da sala, e o projetor também queres? E já agora, catering também precisas? O que eu preciso é de pensar o seguinte, o meu trabalho maior foi tentar angariar o cliente. Então, será que eu tenho uma proposta de valor acrescentado? Em resumo, o foco nestes 3 pontos é algo que nós vemos como standard daquilo que é o foco do negócio. Para terminar, dizer-vos o seguinte, estão a ver este gráfico? São as 8.000 ferramentas que existem, mais de 8.000 ferramentas que existem. Quem quiser, por época, pela situação que nós estamos a atravessar e num espírito de missão para ajudar várias empresas que não sabem que ferramentas é que devem usar ou como é que se podem fazer uma auditoria reduzindo custos rapidamente àquilo que são as funções necessárias, só reforçando, no meu site, ou vocês podem escrever Martech, vou escrever aqui só para a gente ver, Martech. Basicamente vocês têm um curso que é gratuito, não tem desculpa para não ver, é um curso de 6 horas, não tem que fazer as 6 horas todas, aquilo está dividido em módulos, para poderem perceber como é que fazem uma auditoria, como é que tornam a vossa equipa mais eficiente, como é que nestas novas oportunidades também é otimizar tempo e otimizar sendo mais eficientes. Em resumo, e fechando, quando eu perguntei qual era a palavra mais pesquisada, teletrabalho ou trabalhar casa, eu ia precisamente pegar nisto. Nós depois temos que nos adaptar ao mercado. Porque no Brasil, não é trabalho remoto, não é trabalhar em casa, não é teletrabalho, é home office. E nós temos que nos adaptar. Porque sim, senhor, podemos escrever conteúdo para Portugal onde teletrabalho é a palavra forte, mas depois, em função dos territórios onde nós precisamos de atacar, temos que nos adaptar com as palavras-chave. Se calhar temos que adaptar o nosso grafismo. Portanto, tenham atenção a isto. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Em resumo, só para fechar estas 3 ideias, o objetivo é avaliem a vossa jornada do cliente e nessa avaliação da jornada do cliente, por favor, perguntem às pessoas que entram no vosso site, num formulário de newsletter, num pedido de orçamento, num contacto por e-mail, há uma pergunta que é fundamental. Como é que chegou até nós? Vocês têm que perguntar. Porque se não perguntarem, não vão conseguir medir qual é que é a fonte de tráfego, qual é que é a origem que está a dar-vos mais visitas. É o Facebook? É o Instagram? É o LinkedIn? Tem que perguntar. Tem que ter um formulário com essa pergunta. E tem que ter o Google Analytics. O Google Analytics, que é gratuito, tem que ter também no vosso site. Está bem? Em resumo, sejam curiosos, procurem informação e, quando acabar este webinar, podem encontrar nas redes sociais, mas acima de tudo, procurem enriquecer os vossos conhecimentos com
muitos profissionais que têm disponibilizado conteúdo, um dos quais o Digitalks, com webinars que vocês podem manter-se relevantes, e o Lispólis, que tem estado a fazer um trabalho muito meritório de tornar as pessoas com mais conhecimento. Obrigado. Se gostaram, mandem-me um feedback no LinkedIn ou no Instagram. Faço votos de ter sido útil. Cíntia, obrigado. Pedro Rebordão, obrigado. Toda a equipa da Lispólis. E fico aqui para as perguntas que vão surgir depois da palestra do Rafa. Certo? Obrigada, Frederico, foi excelente, sempre com o mesmo entusiasmo e com o conhecimento que todos agradecemos, não é? Porque no fundo é essa a ideia, que aprendemos todos alguma coisa todos os dias. E agora passava a palavra ao Rafael, que também nos trará com certeza conteúdo muito interessante, desta vez sobre um tópico um pouco diferente, mas sempre no âmbito das novas oportunidades digitais. Rafael, se quiseres partilhar o teu ecrã, e vou-te dar a palavra. Já estás aqui com o som. Tá todo mundo vendo? Sim. Deixa eu abrir aqui também, deixar o chat aberto. Pronto, bate-papo que eu consigo acompanhar. Perfeito. Ok. Então, primeiramente, obrigado, Cíntia, pelo convite, o Lispólis, todo mundo. O Lispólis sempre foi parceiro do Digitalks, inclusive, né, com o local, né, onde aconteceria o evento agora em março. Eu vou falar um pouco dessa nossa experiência. Então, a gente precisou mudar, né, o evento que aconteceria em março para outubro, e a gente fez um evento online. Então, toda essa experiência que trouxe essa questão de tanto de adiar o evento, mas também de fazer online, e como isso é uma oportunidade realmente, né? Tá bem conectado com o que o Fred falou, porque ele estava falando de conteúdo, e o vídeo, o online, não deixa de ser um conteúdo também. Então, não deixa de ser uma forma de estar presente online em todos os momentos, mas ainda mais nesse momento que as pessoas estão de teletrabalho ou de home office, né? Então, tá passando agora. Então, para me apresentar, eu sou Rafael, sou diretor aqui do Digitalks Portugal. Falando um pouco também da minha experiência, eu já trabalho há 12 anos né, nesse mercado de marketing digital. Já trabalhei em agência, já trabalhei em empresa grande como a Microsoft, já trabalhei com treinamento, com formação, enfim. Então, sempre trabalhei permeando essa área do digital. Sou formado em design digital e estou concluindo o meu MBA em marketing também. Passando aqui sobre o que é o Digitalks. O Digitalks é um evento que acontece em Portugal e no Brasil? Não, isso eu acho que é importante falar, e esse posicionamento é importante, principalmente nesse momento, porque se a gente se definisse como um evento que acontece no Brasil ou, enfim, qualquer lugar, a gente não conseguiria seguir nesse momento, né? Se a gente faz evento e não dá para fazer evento, a gente morreria, vamos dizer assim. Então, o que é o Digitalks? O Digitalks ele é um projeto, é uma empresa que tem como objetivo fomentar o mercado digital. Então, através de diversos conteúdos. Primeiro, a gente não fala só de marketing digital, isso é importante também, porque o digital ele atinge a empresa de diversas formas, né? Não é só o marketing, mas como muda a dinâmica das empresas. Então, tem inteligência artificial, IoT, etc. Então, isso é importante também de posicionamento, que a gente consegue englobar todo esse conteúdo. E o nosso objetivo é fomentar o mercado. Então, a gente consegue fazer isso através de diversas plataformas. Então, a gente tem um portal com artigos, a gente faz webinars, a gente tem lives, a gente tem vídeos. E isso nos permite também se reinventar. Então, agora a tendência é podcast, por que não fazer um podcast? Então, não importa a plataforma, a gente consegue se reinventar. E isso foi importante nesse momento por isso. Então, enquanto a gente não consegue fazer um evento presencial, online, tradicional, a gente consegue fazer de outra forma. E contando um pouco, então, eu vou começar com a história do que aconteceu, como a gente se adaptou, e nessa história eu vou dando as dicas e os passos que a gente seguiu para conseguir transformar um evento que era offline num evento online. Então, primeiro, assim, a gente tinha o evento, né, dia 25 e 26 de março, seria no Lispólis, a gente tinha 60 oradores confirmados, era para um público de 1.500 pessoas, a gente tinha patrocinadores vindo também do Brasil, aqui de Portugal, a gente tinha oradores vindo da Espanha, dos Estados Unidos, então já estava tudo certo, tudo pronto, tudo nos preparativos, e a gente começou a ver essa questão do coronavírus surgir.
E a gente começou a monitorar e começou a ser um risco. Então, imagina se, né, assim, praticamente se tornou impossível fazer um evento que a gente está reunindo um monte de gente, a gente está trazendo gente de vários países, então seria impossível. Só que a gente falou, a gente não pode esperar ser impossível para tomar alguma atitude, porque se a gente esperasse chegar ali na semana do evento, que já estava todo mundo de quarentena, né, de home office, todo mundo sem poder sair de casa, a gente teria um caos e, enfim, seria uma experiência péssima para os participantes. Então, a gente já começou a monitorar antes, falar com todos os oradores, com todos os parceiros, com os sponsors, com o próprio Lispolis, né, que é nosso parceiro e realiza o evento junto com a gente, antes de acontecer qualquer coisa. A gente não tinha ainda nem casos, eram poucos casos em Portugal, então a gente começou a conversar antes, isso foi muito importante, porque a gente já foi monitorando e já avisando e já desenhando um plano B. Então, quando a gente viu que precisaria pôr esse plano em ação, a gente já tinha todo esse plano desenhado. Então, foi uma coisa menos traumática para a gente. Então, assim que a gente decidiu adiar o evento, né, a gente comunicou todos os parceiros, todos os oradores, todos enfim, os participantes. A gente comunicou os parceiros antes, né, de começar a comunicar publicamente, e a gente já tinha esse plano. Então, a gente mudou o evento para outubro, numa nova data. A gente conseguiu remarcar quase 90% já dos oradores que participarem em março para outubro, porque a gente já conversava antes e todos entenderam. E a gente conseguiu ter um plano também de minimizar o risco das pessoas cancelarem o evento. Então, a gente já o bilhete já é válido para o novo evento, a gente comunicou. Todos os participantes que já tinham adquirido o bilhete, a gente deu um bilhete a mais, então, para levar algum colega de trabalho. Isso também ajudou a ter menos. Quase ninguém cancelou o bilhete, na verdade, só que quem realmente não poderia na nova data. E a gente decidiu fazer o evento, né, que veio o coronavírus, as novas datas, e a gente decidiu fazer uma versão do evento online, porque a gente não queria deixar de entregar o conteúdo para o público, né? Então, já tinha uma expectativa, o público já estava ali preparado, então a gente falou, bom, vamos adiar o evento, é importante ter o evento presencial ainda, mas porque a gente precisa entregar alguma coisa online. Então, os palestrantes toparam, aliás, se a gente pudesse, a gente conseguia fazer várias horas de conteúdo online, porque a gente tinha 3 auditórios, né, no presencial, então seriam aí muitos oradores. A gente fez uma versão reduzida, mas a gente conseguiu entregar e foi muito bacana. Então aconteceu exatamente nos mesmos dias, 25 e 26 de março. Outro benefício que eu vou falar mais para frente também, mas que o online ele não tem barreiras, então a gente conseguiu divulgar no Brasil também. Então, um evento que seria só aqui em Lisboa acabou, né, acontecendo simultaneamente para qualquer pessoa que falasse português e quisesse assistir. E foi muito bacana, aconteceu nos dias 25 e 26 de março. E eu vou falar um pouco de qual foi o processo, então, para a gente transformar esse evento presencial no online e o processo, né, de vídeo, de live, que tem muita empresa fazendo agora. Então, assim, o que deve ser levado em conta quando a gente vai pensar no evento online, o que a gente levou em conta? Primeiro é o objetivo, né? Qual que é o objetivo de fazer esse evento online? No nosso caso, tinha essa questão de continuar fomentando o mercado, então, que é o nosso objetivo macro, né, como empresa, mas, assim, as outras empresas podem definir objetivos como eu quero educar os meus clientes, então pode ser alguma coisa mais fechada com meus clientes, eu quero educar mais o mercado, eu quero atrair um novo público, eu quero produzir conteúdo para captar leads, como o Fred mostrou ali a página falando de teletrabalho, que ele tem um formulário, e não precisa ser o objetivo não precisa ser algo gigante, né? Não precisa fazer, eu quero fazer um evento para 1 milhão de pessoas, porque pode ser de um nicho, pode ser para um público, pode ser e aquele público vai ser relevante para você. Então, isso daqui é importante até nos próximos passos. Então, quando eu vou definir ferramenta, onde eu vou fazer, como eu vou fazer, é importante definir esse objetivo. Então, o nosso objetivo dessa live em si foi continuar fomentando o mercado nos dias do evento e fazer uma versão do evento online, mas as nossas outras iniciativas têm objetivos diferentes.
Então, nós temos webinars semanais. Os webinars são assuntos mais aprofundados, eles têm duração de 1 hora e tem o objetivo de fomentar o mercado, de ensinar coisas, mas também o webinar tem uma inscrição, então a gente está ali captando lead. Quando a gente faz a live, a gente não pede inscrição. Então, enfim, é importante definir esse objetivo, ou vários objetivos, né, mas conseguir direcionar para o objetivo. E o importante aqui é nunca ser, ou se for, ser muito claro, um objetivo muito vendedor. Principalmente agora, né? As empresas que são muito agressivas nas vendas não têm sucesso quando faz conteúdo assim online. Principalmente agora que ninguém sabe se pode gastar, se vai ter emprego, muita gente de layoff. Então, é mais um momento de educar do que um momento de vender descaradamente. A não ser que seja uma live assim, eu tenho uma ferramenta e minha live é para explicar minha ferramenta, e isso está claro desde o começo. Mas fazer uma live muito vendedora, então, por exemplo, eu convidar para falar sobre e-commerce e começa a falar assim, minha plataforma de e-commerce é muito boa e tal, ninguém está interessado. As pessoas vão sair e tem muito conteúdo. O Fred até mostrou aquele slide, né? A internet é aquele mar de conteúdo. Então, por que eu vou continuar consumindo um conteúdo que é totalmente vendedor, não me interessa, não está me acrescentando em nada? Então, isso é muito importante levar na hora de definir o objetivo. Bom, e aí tendo o objetivo definido, que a gente vai para o próximo passo, que é definir a ferramenta, porque a ferramenta está muito conectada com qual é o objetivo dessa live ou desse webinar. E existem diversas ferramentas, a maioria são gratuitas, tem versões pagas, enfim. Aqui eu trouxe algumas das opções, então, por exemplo, quando a gente fala de redes sociais como o Facebook ou o Instagram, a gente tem a vantagem de atingir todos os seguidores da página, atingir um público maior, e geralmente é quando a gente quer fazer um conteúdo que tem o objetivo de mostrar a nossa marca, mostrar que nós entendemos de um assunto, ou atingir um público maior. Não é uma coisa como um treinamento ou uma formação específica para os nossos clientes. Quando a gente vai fazer um conteúdo mais denso, a gente usa ferramentas como o Zoom ou como o Webex, que a gente está usando aqui. São ferramentas que a gente tem mais controle, permite, a gente sabe quem entra, as pessoas precisam se inscrever, então a gente usa essa ferramenta e geralmente eles têm mais recursos para ser meio que como uma formação, meio que como uma videoaula também. O YouTube é uma ferramenta que ela é aberta, não precisa ter conta para assistir, por exemplo. Então, às vezes é interessante para pessoas que não estão tão conectadas, não usam tantas redes sociais. Então, para um público que é só clicar no link e abrir e está assistindo, então o YouTube pode ser conectado com esse objetivo. O YouTube permite transmitir para uma televisão também. Então, às vezes a pessoa vai assistir na sala, vai assistir quando não é época de pandemia, pode assistir junto com a equipa numa sala, por exemplo. E por último, eu coloquei essa bolinha preta, uma ferramenta que chama OBS, que é muito interessante, ela é gratuita, ela transmite para várias plataformas e ela é meio que um editor de vídeo ao vivo, então ela permite conectar a câmera, mostrar a tela, permite colocar o logo da empresa, permite fazer várias coisas e transmitir de lá. Então ela é muito interessante para dar um aspecto profissional assim e começar a transmitir e fazer vídeos online. Com a ferramenta definida, a gente vem para o próximo passo, que é pensar no formato e na recorrência no público. A recorrência é muito importante porque o público aprende e se acostuma a acompanhar determinado conteúdo junto com a sua empresa. Então, se eu faço toda semana, se eu faço uma vez por semana, se eu faço uma semana no mês, ou se eu fazer um dia inteiro no mês. Mas é importante porque as pessoas se acostumam, se habituam e o público vai aumentando. Então, hoje o pessoal já sabe que o Digitalks faz webinars todas as quartas-feiras, às 15 horas. Então, a gente acaba tendo que divulgar menos e acaba tendo essa recorrência. Então, isso é importante de definir. Ou pode ser assim, eu não vou fazer tão periodicamente, mas eu vou fazer uma semana sobre um assunto que vai ter uma live ou um webinar por dia. Ou eu vou fazer o mês inteiro só, mas eu vou fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana. Enfim, é interessante pensar nessa recorrência, até porque aos poucos o público vai aumentando, né? Ele vai se acostumando e vai aprendendo que aquele dia, naquele formato. Então, eu sei que no Facebook de tal empresa, toda semana vai ter um conteúdo.
quando eu penso no formato, aquilo que eu falei um pouco de ferramenta, se é aberto, se é fechado, mas também no formato da apresentação. Então, se é um webinar, ele é mais denso, ele vai ter duração de 1 hora, ou se é uma live com uma entrevista, por exemplo, eu posso entrevistar algum especialista do mercado, ou se eu vou apresentar um case. E aqui até uma dica, né? Como empresa, às vezes, vocês podem convidar alguém no mercado e fazer uma entrevista. Então, eu vou convidar, por exemplo, o Fred, que é especialista em marketing digital, para conversar comigo no meu Instagram. Enfim, então dá para... É legal pensar e dá para trabalhar todos os formatos. Então, assim, quando a gente faz live, a gente faz algo mais curto. A gente faz bate-papos, a gente faz conversas. Quando a gente vai fazer um conteúdo mais denso, a gente faz no formato de webinar. Então, também dá para fazer mais de uma coisa, né? E no público também. Então, quem que é meu público? Porque, assim, se eu quero um público fechado, se eu quero só meus clientes, eu não preciso fazer algo no Facebook. Eu posso fazer algo no Zoom, no Webex e mandar o convite diretamente. Então, tudo isso influencia e isso é bom estar bem definido. Com isso definido, a gente vem para a parte, a gente vem e também foi, né, contando o que a gente fez na live de Talks, na parte de alinhamento e teste. Por que alinhamento? Quanto mais denso é o conteúdo, é muito importante que seja feita curadoria e briefing. Quando a gente faz webinar, a gente tem um documento de briefing que a gente passa com os apresentadores que detalha tudo. Por que eu estou fazendo, como vai ser apresentado, qual conteúdo, o que a pessoa vai aprender, o que ela vai levar, o que vai ser aplicado. Eu vou mandar um material depois para ela. Então, isso é muito importante estar pré-alinhado com os oradores. Se é algo mais informal, um bate-papo, é só, né, alinhar a temática, mas é importante ter esse alinhamento. E os testes também, quanto mais complexo for a ferramenta para a pessoa participar, também é importante testar antes. Então, aqui, por exemplo, a gente se conectou alguns minutos antes. Quando é uma live mais complexa, a gente conecta todos os oradores 30 minutos antes. Então, é importante pensar nesses testes e nas orientações. Por mais que a gente oriente, isso acontece tanto no evento offline como no online. Por mais que a gente orienta os oradores, muitas vezes eles esquecem ou não prestam atenção ou não, né? Então é muito importante orientar muito bem todos os pontos. Então, eu quero que você traga um PowerPoint, uma apresentação ou não. Eu quero que você prepare alguma coisa antes ou não. Então, você precisa entrar 30 minutos antes, 20 minutos antes. Esse alinhamento é muito importante para não chegar no dia e não ter surpresas. Já aconteceu com a gente de chegar em um webinar que a gente combinou que ia ter apresentação e o cara, mas eu achei que era conversa, mas talvez a gente não foi muito claro. Então, a gente começou a observar que é muito importante ter essas orientações. E também falando em orientações e em convites, que é o próximo passo, a gente chega no momento de convidar o público. Então, tem algumas formas. Então, no nosso caso, a gente usou a live do Facebook, mas a gente convidou direcionando para uma landing page, porque a gente queria captar esses interessados para depois mandar uma notificação. Então, é um formato de fazer um convite. Se eu vou fazer uma live, por exemplo, numa rede social, o Facebook permite, por exemplo, agendar com 1 semana de antecedência, e aí as pessoas que seguem a página recebem uma notificação, e elas conseguem agendar um lembrete, e ele faz uma contagem regressiva, ele avisa antes. Então, também é uma estratégia. Então, quando o convite acaba, né, ficando muito conectado com a ferramenta. E também é importante a questão da orientação. Então, onde o público vai assistir? Ele vai ter que acessar um link no dia, é só entrar na página do Facebook, ele vai receber um link individual. Então, é muito importante estar muito claro para ele. E é importante também ter um convite para o orador. Né? A gente sempre manda convite para a agenda do orador com todas as orientações. Né? É sempre bom repetir. A gente já orientou antes, mas a gente sempre manda o convite com todas as instruções também para o orador, para a gente não ter problema no dia. E, por fim, aqui, nessa questão de vídeo, é pensar na experiência. Porque, às vezes, a gente pensa a live como é só uma live, é só uma reunião online, mas não deixa de ser ali um evento, né? Não deixa de ser um momento que a sua empresa está em contato com o cliente, ou com um potencial cliente, ou com o público. Então, é importante pensar na experiência. Como vai ser o dia? Como vai ser a live? Então, eu vou passar uma apresentação antes, como a Cíntia fez aqui, ela preparou uma introdução, falou quem era o Fred, as empresas. Então, isso é muito importante. Vai ter um mestre de cerimônias, a gente vai dar as boas-vindas, enfim.
essa experiência é muito importante ser pensada. Então, a gente se preocupa em diversos pontos, como vai entrar a live, a pessoa vai ver antes, como vai estar o vídeo, como vai estar o áudio. É claro que nesse momento as pessoas entendem que quase todo mundo está trabalhando de casa, então é normal nas lives e nos webinars hoje em dia, às vezes aparece um latido de um cachorro, uma criança correndo. Isso não deixa, né, não dá um tom de não ser profissional, porque hoje todos compreendem o momento que a gente vive. Mas, no geral, é importante pensar nessa experiência e se preparar, né? Não deixar para ser só no dia vou ligar minha câmera e vou começar a falar. Até pensar em questão de roteiro, o que eu vou falar antes, o que eu vou falar depois, como eu vou agradecer, recados que eu preciso dar, recados em relação à ferramenta, onde as pessoas precisam apertar, precisa todo mundo fechar a câmera, o áudio, o vídeo. Então, isso é bastante importante. E outro ponto que muita gente esquece é no pós-evento, que é super importante. Então, assim, acabou a live, tchau, obrigado, e acabou. Então, não, tem muita coisa, né, no pós-evento. É interessante mandar, se foi por inscrição, mandar um e-mail de agradecimento, que pode conter a gravação. Pesquisa de satisfação é super importante, porque com a pesquisa a gente consegue entender se está funcionando naquele formato ou não. Então, eu não sei se é mais interessante fazer live ou se fazer uma coisa mais profunda. Por que não perguntar na pesquisa? Perguntar se a ferramenta está funcionando. Então, eu acho muito bom fazer no Facebook, mas todo o meu público responde que prefere acompanhar no YouTube, por exemplo. Então, vale a pena mudar? Então, a pesquisa é muito importante nesses eventos. E o material, ele é um material que é interessante ser mandado para esse público, mas a gravação não deixa de ser um material gerado. Então, por que não editar o vídeo ou colocar o vídeo na íntegra logo em seguida e trabalhar esse vídeo? Então, eu posso colocar esse vídeo no meu site, nas minhas redes sociais, eu posso mandar para clientes que não participaram, ou quem se inscreveu e não entrou no webinar. Então, não deixa de ser um material que está sendo gerado, né? Então, na nossa live, a gente teve 10 palestras, foram 10 vídeos que a gente tem. A gente fez 10 artigos, a gente fez 10 vídeos que estão no nosso YouTube, estão no nosso site, e já estão disponíveis, mas a gente vai trabalhar durante todo o ano. Então, eu posso pegar falas de alguns oradores, por exemplo, trechos, e postar no Instagram. Eu posso pegar um trecho de uma palestra e colocar no IGTV do Instagram também. Enfim, então, é um material rico que é criado no ao vivo, mas que pode e deve ser trabalhado posteriormente. Então, falando assim do como, esses foram os passos que a gente seguiu, eu vou falar um pouco também do porquê. Muito do porquê está ligado com o que o Fred falou, né, quando a gente fala de conteúdo, etc. Mas eu trouxe alguns pontos aqui que falam também desse momento. Então, assim, retenção e aquisição de clientes. Nesse momento, como eu disse, é difícil a gente vender diretamente, né? Então, mas eu não posso perder o contato com o meu cliente ou com o possível cliente. Então, esse é o momento de ajudar mesmo. Então, por que eu não posso fazer um conteúdo que vai ajudar ele agora, é um conteúdo gratuito, mas daqui a alguns meses ou daqui a um mês que tudo começar a se normalizar, ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar que eu ofereci um conteúdo. Ele vai lembrar que eu falei com ele. Ou ele vai lembrar também que eu sou um especialista nesse assunto. Então, esse tipo de conteúdo é muito importante. Outra coisa, você se mostra autoridade no assunto. Então, eu venho num tipo de serviço, e pode ser qualquer tipo de serviço, né? A gente até teve a questão do queijo. Por que eu não posso mostrar como a gente entende de queijo? Eu posso falar dicas de como combinar queijo com vinho, enfim. Eu posso ter um conteúdo que vai mostrar que eu entendo daquele assunto, e pode ser que agora o público não vai poder consumir, ou está consumindo menos, mas no futuro ele vai lembrar. Poxa, eu consumi um conteúdo interessante daquela marca, e vai ficar na cabeça dele para ele comprar depois. O custo é muito menor, né? Então, dependendo da ferramenta, o custo é zero. Então, do que fazer um evento presencial. Então, seguindo esses passos, preparando um conteúdo legal, o custo pode ser zero. Eu não preciso, no primeiro momento, investir em mídia para atrair novas pessoas. Eu posso fazer um conteúdo que é para os meus clientes, e esses clientes, eles gostam, eles vão compartilhar, eles vão partilhar para os amigos deles, então acaba tendo uma coisa orgânica. Um outro ponto que eu falei é que não tem barreiras geográficas. Então, o nosso evento, que a gente tem evento em Lisboa e a gente tem evento no Brasil, a gente pode atingir os dois públicos. E isso eu vou falar depois no momento Brasil e Portugal, mas isso é uma coisa
é uma mudança grande que a gente teve no Digitalks, porque agora a gente consegue produzir muitos conteúdos de qualidade que funcionam para os dois públicos, a gente consegue, né, interligar. Então, por que um webinar de uma empresa aqui de Portugal não pode ser divulgada para o Brasil, enfim. Então, a gente deixa de ter essa barreira geográfica. Conteúdo sempre é relevante, a gente fala que conteúdo é rei. Quando a gente pensa em estratégia de inbound marketing, eu não vou entrar nos detalhes do inbound marketing, mas é basicamente uma estratégia de a gente atrair um público ou fidelizar o público através de conteúdo. Então, eu faço conteúdo não só de live, de vídeo, mas eu faço conteúdo de textos, eu faço e-books, enfim, eu faço conteúdos gratuitos, nada comerciais, conteúdos que realmente vão ajudar o público, e depois esse público vai chegar a mim, né? Por isso que é inbound, né? O público que chega até mim, não sou eu que vou atrás do público. E o conteúdo sempre vai ser relevante. Então, nesse momento, até um momento de vou começar a fazer lives, vou começar a fazer eventos ao vivo, vou começar a fazer vídeos, mas é para continuar usando depois também, né? E é isso, o seu cliente ele vai lembrar depois quem foi que ajudou ele nesse momento e quem ajuda ele no dia a dia. Uma forma de fazer também, que é importante, é de parcerias. Eu vou citar aqui 2 casos nossos, mas, por exemplo, eu posso chamar um especialista, vou voltar para o de queijo, que até o Fred comentou isso. Eu não vendo vinho, eu não falo de vinho, mas eu posso chamar uma empresa que entende. Vamos fazer uma live junto, uma live, alguém que entende de queijo, alguém que entende de vinho, a gente faz uma live junto e conversa sobre o assunto e como combina. Então, essas parcerias são importantes nesse momento, para trazer pessoas para discutir assuntos que às vezes você ou sua empresa não consegue trazer para o público. Eu trago aqui 2 exemplos do Digitalks. Um é o Digitalks Action, que a gente fez semelhante com o que o Fred fez com o site de teletrabalho. A gente fez um site, um conteúdo para ajudar as empresas nesse momento, né, de coronavírus, de crise, e como o digital pode ajudar as empresas nisso. Então, a gente tem parcerias com essas 3 empresas aqui, já com outras que produzem conteúdos, a gente centraliza os conteúdos, a gente tem aqui outra página. A gente tem, então, dica em casa, cria um website novo para o seu negócio. Então, tem um monte de material, não só nosso, mas de várias empresas que estão produzindo e querem divulgar, e que a gente está reunindo e está disponibilizando para o público, gratuitamente, mas não deixa de ter, como o Fred também mostrou no dele, aquela opção, eu até coloquei aqui, não estava na apresentação, eu coloquei enquanto o Fred falava, do formulário. Então, todo esse público que está consumindo esse conteúdo é um potencial lead, é um potencial contato, que eu não vou tentar vender nada agora, eu vou oferecer conteúdo, né? Eu sou sincero no que eu estou falando, até pela política de privacidade, que é o que a gente fala, eu não vou usar seu e-mail comercialmente, mas eu vou continuar oferecendo conteúdo, eu vou continuar um relacionamento, e daqui a alguns meses eu tenho um evento em outubro, no Brasil é em agosto, então daqui a uns meses eu posso voltar a falar do evento, né? Vem consumir mais conteúdo no evento. Então, é uma estratégia muito importante. E uma outra iniciativa que a gente está em parceria com a MSD, né, que é um laboratório farmacêutico, é conteúdo para pet shops. Então, eles como farmacêuticos, eles viram que o público deles, pet shops e de clínicas veterinárias, estava com dificuldade nesse momento, né? Muitos serviços no Brasil, pelo menos, não podem ser prestados. Então, não pode ter banho, não pode ter tosa, enfim. E eles também estão passando por essa dificuldade, são pequenos, né? Que é a maior dificuldade. As empresas são pequenas, não têm caixa para se manter por muito tempo, não conseguem manter os funcionários, não conseguem manter as despesas. Então, eles, como o laboratório, viram essa oportunidade que o digital pode ajudar essas empresas. Então, é uma parceria do Digitalks com o laboratório, e a gente tem conteúdos específicos para pet shops. Então, como eu posso vender no WhatsApp, como eu posso me relacionar com os clientes, lembrar da vacinação, mandar uma mensagem. Então, e é uma parceria. Então, eles não entendem tanto de produzir conteúdo sobre o digital, e a gente não entende também muito de mercado pet, mas juntos a gente consegue fazer um conteúdo, que aqui no caso não é só vídeo, né? A gente tem vídeo, tem live, tem aulas, tem textos, mas enfim. Então, as empresas podem fazer parcerias para entregar esse tipo de conteúdo. E aqui eu encerro essa parte falando o mundo não será o mesmo, provavelmente. Então, as empresas estão sendo forçadas a passar por essa transformação digital. Então, eu acho que a gente não vai voltar ao normal, né? A gente não vai voltar como era antes, a gente vai voltar mudado. Então, por que não voltar mudado já com essas novas habilidades,
porque o conteúdo ele vai continuar sendo relevante para o futuro. Então, por que não, né, começar a produzir conteúdo agora, começar a produzir eventos online e continuar no futuro e continuar com essa tendência? Para encerrar, eu vou falar um pouco também dessa ligação Brasil e Portugal, de como está sendo a experiência do Digitalks, assim, né? Primeiro, o positivo foi essa questão da gente conseguir produzir mais conteúdos para os dois mercados. Então, agora essa ação do Digitalks Action, os nossos webinars passaram a ser para os dois públicos. Então, a gente consegue atingir os dois públicos, né? Claro que a gente pensa na curadoria separadamente para a realidade de cada mercado, mas é interessante que a gente consegue trazer as experiências. O Brasil, por uma questão histórica, ele é muito já avançado no digital, né? Então, o Brasil já passou por várias crises, claro que não tão graves quanto essa agora, mas o Brasil passou por diversas crises, tem um público muito grande de autônomos, então as pessoas têm essa tendência de já ter que se adaptar muito, então o Brasil já é muito avançado em algumas soluções do digital, então por que não trazer essas experiências para cá, para Portugal e vice-versa? A gente vê as maiores diferenças assim são em questões mesmo macro, então como o governo de lá está enfrentando, como o governo daqui está enfrentando, como está ajudando as empresas, como está ajudando os funcionários a não perder os empregos. Isso é totalmente diferente, acho que todo mundo acompanha as notícias, mas o que não muda é que todas as empresas vão passar por dificuldades e todas as empresas podem se ajudar. Então, eu acho que é um momento ainda maior de conexão e é um momento que está sendo de conexão para o Digitalks. Então, por que não fazer mentorias, conversas nesse sentido, né? Empresas se ajudando a passar por esse momento. Esse ponto aqui, acho que de Brasil e Portugal, eu vou deixar mais para a nossa conversa, que acho que dá para também trazer bastante dúvidas e posicionamentos. E encerro aqui a minha apresentação. Eu deixo aqui meu LinkedIn, meu e-mail, também fico à disposição. Quem precisar de ajuda, principalmente né, nessa questão tanto de fazer eventos online, fazer lives, mas também como o digital pode ajudar as empresas nesse momento, também fico à disposição. E agora acho que voltamos com a Cíntia. Obrigada, Rafael. Obrigada por mais uma excelente apresentação. Foi muito concisa, muito clara nos passos que vocês tomaram e foi excelente poder contar com a vossa experiência em primeira mão e assim podermos ter uma noção do que é preciso fazer caso algumas das empresas que está aqui a ver queira também aproveitar, lá está, esta onda do digital que temos hoje e que é o tema sobre o qual estamos aqui a debruçar-nos. E agora então abrir realmente ao público para fazer as questões. Caso queiram fazer alguma questão, eu peço que avisem primeiro e que depois eu dou a palavra para a pessoa falar e assim é uma forma mais organizada de podermos ver todas as questões respondidas. Portanto, se alguém quiser fazer alguma questão, por favor, que indique no chat e depois eu passo a palavra e podem fazê-la por vós. Alguém tem questões? Enquanto eles fazem ou não fazem, Rafa, olha que eu tive aqui a tirar notas. Muito bom. Eu confesso que também, e lá está, aqui o Lisboa, como também foi exemplo de ambas as apresentações, mas aqui em especial a do Rafael, porque nós também estamos aqui em primeira mão a sentir a experiência dos eventos digitais na pele, portanto, sempre fizemos eventos presenciais para a nossa comunidade e neste momento que é mais complicado, não é? E que neste caso os eventos presenciais são impossíveis, tivemos de fazer aqui uma adaptação para manter a comunidade ativa e realmente para mostrar que nós continuamos cá para ajudar as empresas, para apoiar as empresas nas suas dificuldades, neste caso, e ajudá-las a ter o melhor outcome possível, não é? Desta pandemia que vivemos. Olha, eu queria pegar já aqui no tema do Luís. Sim, certo. Temos aqui então um comentário do Luís. Bom, Luís, obrigado, Luís. Fico contente que tenha sido útil. Luís, ainda bem que falaste sobre isso, porque isto é uma oportunidade. Não sei se a pessoa ainda cá está, mas a propósito do RGPD, existe um site que foi há bocadinho partilhado, que é settersman.pt, se não me engano veio este o nome. E, por exemplo, quais são as 3 regras principais em relação ao RGPD?
Luís, com certeza haveria muita informação que podíamos partilhar, não dá para agregar tudo no espaço-tempo que nós temos. Primeira regra fundamental, todos os formulários têm que ter uma checkbox. Segunda regra fundamental, todos os e-mails têm que ter double opt-in. Não chega captar o e-mail e assumir que esse e-mail está bom para ser utilizado. Não. Com o RGPD é obrigatório enviar um e-mail para a pessoa e perguntar, olha, confirmas que queres subscrever a minha base de dados, neste caso a subscrição da newsletter ou receber o e-book? Isto é obrigatório na Europa. Porquê? Porque eu preciso de confirmar que digo que sou quem digo ser, quem penso ser, quem sou, na verdade. Epa, agora atrapalhei-me todo. Mas aqui o ponto é, eu preencho e não estou a inventar um e-mail. Eu sou realmente a pessoa que digo ser. E isso é muito importante. E a terceira, grande e última aqui para settersman.pt, colocou o link quando arrancou, que é, os sites são obrigados a ter certificado de segurança. É obrigatório, não tem como fugir. Tem que ser certificado de segurança, que é um HTTPS, custa 10 euros por ano, é acessível e, portanto, não há motivo para não ter e não cumprir estas 3 regras mínimas. Revisão, checkbox, e-mail de dupla autenticação e HTTPS. Luís, não dá para falar em tudo, mas pelo menos ficam estas 3 ideias para si, provavelmente já é conhecedor, mas para todos os participantes cumprirem com as regras mínimas olímpicas do RGPD. Sim, e falando nessa conexão Brasil e Portugal, é até interessante porque lá no Brasil ainda, né, não está implementada a lei, e ela ia ser implementada em agosto, já foi adiada agora por conta da questão do coronavírus, mas como em Portugal a gente já teve que se adaptar, a gente já começou a adaptar os nossos meios lá no Brasil. Então, nossos formulários, tanto aqui como no Brasil, já tem o checkbox, porque no futuro, quando eu precisar, já está feito, né? Já está com o opt-in correto. Então, isso é uma forma que as empresas portuguesas até podem ajudar as empresas brasileiras, né? Porque aqui já é uma realidade, aqui já está tendo que ser implementado e lá ainda não. Então, isso a gente percebeu agora, porque assim, vamos começar a fazer webinars para o Brasil e para Portugal. Tá bom, mas o formulário do Brasil não tem ainda esse checkbox. Então, eu não posso ter inscrições de pessoas daqui de Portugal. Então, a gente teve que começar a adaptar tudo para que funcionasse aqui em Portugal também, quando a gente faz alguma ação conjunta dos 2 países. Né? Ótimo, excelente, muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. O Luís também tem aqui mais uma questão relativamente à produção de conteúdos. Portanto, ele indica que é a estratégia certa a longo prazo, mas que envolve muitos recursos, e um deles é obviamente o tempo, sobretudo quando se pretende que o conteúdo produza resultados palpáveis, não é? E que seja rastreado e bem posicionado pela Google. Portanto, a pergunta do Luís é que alternativas vocês conhecem para resultados mais rápidos? Rafa, se quiseres manter. Tá, bom, eu posso começar. Sim, o conteúdo, ele, assim, tem diversas formas de fazer, vamos dizer, ele ter resultados a curto prazo, né? Quando a gente pensa, eu quero ter grande relevância no Google, eu quero ser a primeira posição, realmente requer um tempo, não é da noite para o dia, mas a relevância do conteúdo, ela pode ser nichada, ela pode ser para o público de interesse, então, como eu posso dizer? Então, assim, não depender só da questão de posicionamento do Google ou querer ser maior, às vezes, que né, um grande site que aparece lá. Então, a gente consegue produzir conteúdo e atrair, assim, a gente consegue desenhar, vamos dizer, um funil de marketing, uma estratégia de marketing focada num público específico e a gente já consegue atrair até com pequenos investimentos de mídia, se necessário, de Google AdWords. Acho que o Fred pode falar melhor nisso, mas às vezes não é preciso ter grandes investimentos para ter essa máquina funcionando, né, de conteúdo. Então, se eu tenho um e-book, por exemplo, um e-book que ensina marketing digital básico para advogados, eu posso fazer uma campanha, por exemplo, no Facebook com um investimento pequeno, oferecendo para esse público, para advogados que, sei lá, moram em Portugal, moram em Lisboa, que é o público que eu quero chegar, e eu posso oferecer esse e-book, que as pessoas vão acessar esse e-book, vão preencher o e-mail, e eu já estou gerando leads, já estou gerando contatos. Então, eu não preciso ser a referência no Google, na busca do Google, no primeiro momento, como marketing digital para advogados, mas eu estou chegando nesse público e eu estou sendo autoridade para esse público específico que eu estou anunciando. Então, a resposta rápida para o Luís... Bem, primeiro, antes de dar já o feedback ao Luís, dizer aqui uma coisa. Então, 32 pessoas e o Luís já fez 2 perguntas?
Como é que está o resto do pessoal? Não tem, está tudo esclarecido? Então foi muito clarividente a intervenção minha e do Rafael. Mas aproveitem que ficamos aqui mais uns minutinhos para ajudar a esclarecer alguma dúvida, algum apoio que vocês precisam. Luís, enquanto o Rafa estava a falar, também obrigado, eu fui visitar os teus sites. Então a tua resposta é muito rápida. Que é, se a tua pergunta é que há alternativas para resultados mais rápidos, dinheiro. Tens dinheiro, queres investir, fazes o anúncio e no momento tens resultados rápidos. Portanto, sem dúvida, tá? O conteúdo demora tempo, sim, demora mais tempo ainda se tu apostares nas palavras erradas e demora ainda mais tempo se não construís audiência. Então, eu fui ver os teus dois sites, o da empresa de desenvolvimento de software e a agência, e tu em nenhum deles tens uma clareza no site que me permite deixar o meu contacto em troca de algum benefício. Não tens um e-book, não tens uma videoaula. Não estou a dizer que isso não dá trabalho. Só que a questão é que é um trabalho que não precisa de ser recorrente. Tu fazes uma vez, deixas o pop-up ou deixas a janela e eu, na curiosidade de ir lá consultar o teu site, poderias, este tema me interessa, este tema é relevante. Então, qual é que é a alternativa para teres um resultado mais rápido? Já tens uma base de dados. Se tu já tens uma base de dados que é própria, ou se vais construir uma base de dados daqui para a frente, tu podes depois fazer dessa base de dados uma recorrência. Porque se já tens, podes enviar e-mail marketing, podes fazer anúncios só para essa base de dados. Se tivesses o telefone, podias enviar SMS marketing e usar isso também para anúncios. O que eu quero dizer é, resultados rápidos é pagar. Queres resultados a médio e curto prazo? Se não tiveres audiência, tens que criar conteúdo. Para conseguires ter visitas, tu e todos, ter visitas ao site, no sentido de poderes ganhar audiência. Só mais uma nota, que é, outra opção, e que o Rafa, na apresentação dele, falou disso e reforçou várias vezes, que é, não tens audiência, tu e todos, não têm base de dados. Ok, quem é que tem? Espera, aquele influenciador tem base de dados. Vamos fazer um webinar com ele. Vamos marcar uma videoconferência, porque ele tem audiência, porque ele já tem essa base de dados trabalhada, e eu que sou mais pequenino, eu que não tenho ainda a notoriedade que aquela marca tem, pode ser que aquele influenciador, aquele fornecedor, aquela pessoa do meu mapa de conhecimento aceite fazer um webinar e para isso se inscreva no formulário que eu fiz. E foi exatamente toda a estratégia, passo a passo, detalhada. O Rafael foi mostrando, passo a passo, como é que ele fez, como é que foi criado, qual foi a lógica de pensamento para abrir o mercado e ao mesmo tempo criar uma audiência que não tinha, de pessoas que estão interessadas em conteúdos sobre transformação digital e tecnologia. Ajudou? Exatamente. E até falando nessa questão de investimento também, quando a gente pensa no público mesmo, se a gente desenha uma persona, quem é o público que eu quero chegar, o investimento também não precisa ser milionário, né? E dá para começar testando com pequenos valores. Porque se eu tenho um conteúdo que vai chegar no público que eu quero chegar, eu não preciso investir para aparecer para quem não é meu público. Ou a princípio, eu posso falar, agora que eu não consigo ter um investimento grande, eu posso começar chegando nesse público aqui, depois eu chego no outro. Uhum. Então também dá para começar um investimento menor e depois, conforme o retorno, aumentar o investimento. Obrigado, Luís, pelas duas perguntas. Muito obrigada, tanto ao Luís pelas perguntas como aos nossos oradores pelas vossas excelentes respostas. Temos também aqui uma pergunta do Pedro Rebordão, na sequência também do comentário do Frederico, relativamente ao dinheiro, não é? Ser a forma mais fácil de chegar à audiência, não é? Portanto, a única forma de sobressair é o dinheiro para conteúdo, para divulgação. Qual é que é a vossa perspectiva sobre isto? O dinheiro é o mais rápido, né? Vamos ter resultado. Mas pode também não ter o resultado esperado, porque depende de como é que o investimento é feito. Podemos não escolher, como o Rafa estava a dizer, o público-alvo certo, não temos a nossa persona adequada e, portanto, estamos a gastar dinheiro sem atingir os objetivos. Na minha opinião, neste momento, esta é a fase em que vocês devem pesquisar e avaliar quem são os vossos parceiros para permuta de links. Para permuta de links. Existem 6 fontes de tráfego para nós atrairmos as pessoas para o nosso site. E uma delas chama-se tráfego de referência. Na prática é ter links de outros sites para o meu site. É a mesma coisa que eu dizer assim, olha Rafa, posso escrever um conteúdo para o teu blog? Ele diz sim. Eu vou dizer, então olha Rafa, só preciso que no final, se não te importares, eu coloco lá a minha assinatura e o meu link. O Rafa, a Digitox ganha em ter um conteúdo novo para o blog e eu, Frederico, ganho em ter um link. Avaliem os diretórios, avaliem profissionais do setor, fornecedores, pessoas com quem vocês possam fazer uma permuta ou então têm algo em troca para que a pessoa coloque um link para o vosso site. É mais uma forma, sem gastar dinheiro,
Não que alguns não possam solicitar investimento, mas na maioria dos casos é uma permuta, se não for permuta, então tchau, não é? Mas tecnicamente isto seria mais uma forma de, ok, então eu não vou criar conteúdo, mas também não quero gastar dinheiro. Não, ou seja, criar conteúdo demora muito tempo, mas também não quero gastar dinheiro. Então vamos fazer parcerias com o nosso CDI. CDI é uma nomenclatura utilizada na área de vendas para designar círculo de influência. Normalmente é como todos os negócios começam. O nosso círculo de influência são os nossos familiares, depois os nossos amigos, depois os amigos dos amigos e por aí adiante. Então, vamos começar por pedir parcerias com essas pessoas, com o nosso CDI. Quando acabar o CDI, aí se calhar já é preciso ter uns pozinhos por limpim de euros para irmos à nossa audiência especificamente. Sim. Assim, e isso funciona muito bem e não deixa de ser um pouco da nossa estratégia, né? Porque todo o nosso conteúdo é feito por colaboradores, por parceiros. Então, o nosso portal de artigos não tem artigos que o Digitalks escreve, né? Todos os artigos são de colunistas, de pessoas que escrevem com frequência. A gente convida oradores para participar das lives, dos webinars, e quando a gente faz uma live, por exemplo, no Instagram, o seguidor, quando a gente faz a live conjunta, né, o seguidor do convidado recebe a notificação também. Então, tal pessoa está entrando ao vivo junto com o Digitalks, por exemplo. Então, isso é uma forma de chegar num outro público e muitas vezes não tem nem custo, porque geralmente muitas pessoas elas trabalham com isso, elas querem aparecer. Então, para elas é importante ter um texto num portal, é importante para ela dar uma palestra, participar de uma live e ela acaba divulgando também, né? Ela gosta. Quem é orador no Digitalks sempre recebe, por exemplo, até na live recebe uma arte. Então, eu sou orador do Digitalks, live, tal dia, e a gente faz a arte para todos os oradores, manda para todos os oradores, e quase todos postam, né? Eles têm orgulho de falar, olha lá, eu vou estar naquela live, eu vou falar. Hoje mesmo, eu divulguei, o Fred divulgou nas nossas redes, então pode ter pessoas aqui que estavam nos meus contatos, pessoas aqui que estavam nos contatos do Fred. Então, eu acho que nesse momento, as parcerias são muito importantes e as pessoas estão até mais abertas a fazer parcerias, né? As pessoas estão querendo ajudar mais, querendo ser mais ajudadas. Então, eu acho que sem gastar muito dinheiro, acho que é a melhor estratégia mesmo. Boa, obrigada pelas vossas perspectivas sobre este assunto. Nós estamos realmente também a apostar nesta lógica de parcerias e temos feito vários eventos, tanto convosco como também a semana passada tivemos um evento sobre medidas extraordinárias de apoio às empresas, para os quais convidámos parceiros especializados neste tema, lá está, que neste caso foram o IAPMEI, de Pequenas e Médias Empresas, ou a Agência para a Inovação Inovação, e também a Área Gest, que é uma empresa de contabilidade que também está no Lispolis, e que, portanto, puderam falar com mais propriedade destas linhas de crédito e por exemplo, do pagamento faseado dos impostos, portanto, destas medidas que foram criadas também para a área da contabilidade. E ainda sobre este tema, não sei se mais alguém tem mais alguma questão. O Luís refere aqui também que a vantagem do digital é que também erramos rápido, não é? Portanto, podemos testar, podemos experimentar, ver o que é que resulta melhor para a nossa marca e ir testando. Jenny, escreveste aqui colaborativismo digital. Dica para ti, arranja um colaborador ou uma colaboração para teres o site. Fundamental. Tu disseste na apresentação que não tinhas, no bate-papo, prioriza isso. Que é para a Google começar a indexar os teus conteúdos. Sim. Site é muito importante. Eu vou dar uma outra dica, não querendo contradizer o Fred, mas vou dar uma outra dica. Isso é mais para pequenas empresas, né? Geralmente de retalho, mas a estratégia digital nem sempre é ter tudo, né? Então, muitas vezes as empresas, tipo assim, eu não estou no digital, então agora tenho que criar um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, um site, e realmente é impossível fazer isso rápido. Então, é interessante também ver onde que está o seu público, né? Então, o meu público é mais corporativo, está no LinkedIn, talvez é mais interessante eu investir mais lá. Então, isso é importante também. E geralmente, quando alguma empresa é do retalho, a empresa é pequena, ela pode ter só um WhatsApp for Business no começo e começar a falar com os clientes ali que moram ao redor e depois ela faz um site. Então, o site sempre é o importante, o site é sempre, né, o centro de toda a estratégia digital, mas às vezes no começo, agora, quem não tem site agora e já quer começar, pode começar de outras formas também, né? O Google My Business, por exemplo, que é gratuito. Então, eu vejo aqui em Portugal muitas empresas ainda não estão no Google My Business, né? Que é quando
busca no Google, aparece aquele card na lateral, aparece no Google Maps a localização da empresa, e é gratuito. Então tem ações como essas que podem ser feitas, né, tipo agora, já nesse momento, sair daqui, entrar e criar um Google My Business, antes de começar às vezes a ter um site que pode demorar um pouco mais, mas não deixar de fazer o site, né? Só para eu não tenho nada, o que eu faço agora? Já dá para começar alguma coisa. Sem dúvida. Boa. Obrigado. Mais alguma questão aqui da parte do público? Eu tenho aqui uma questão muito rápida para os nossos oradores. Que ferramentas é que vocês utilizam no dia a dia para fomentar aqui o trabalho remoto e para ligar também aqui a parte do digital? Portanto, tanto a nível dos vossos, por exemplo, dos vossos webinars, no caso do Digitalks, do curso do Frederico, como a nível de trabalho com a equipa que vocês têm. Começa? Tá. Eu até postei depois, quem quiser entrar no meu LinkedIn, eu fiz um vídeo dando umas dicas sobre teletrabalho e como a gente faz, porque, enfim, eu acho que mexe um pouco até na forma que as pessoas trabalham, né? Eu comento no vídeo da gente, às vezes, deixar de cobrar as pessoas por hora, então, e começar a cobrar por atividades, enfim, isso permite uma flexibilização melhor do teletrabalho, porque a gente não consegue acompanhar, às vezes, se a pessoa está lá online das 9 às 18, mas a gente sabe que ela tem que entregar aquelas atividades naquele dia. Então, basicamente o que a gente usa, a gente tem usado o Slack para a comunicação do dia a dia, né? Então, para quem não conhece o Slack, ele é uma ferramenta de mensagem, né? de bate-papos. A vantagem dele é que ele permite criar grupos por projetos ou por times. Então, por exemplo, eu consigo ter um grupo só para webinars e eu envolvo só as pessoas da equipe que trabalham com webinar. Então, quem está envolvido na curadoria, quem está envolvido tecnologicamente, entra lá. E é importante também porque a gente reduz um pouco as pessoas de usarem um WhatsApp pessoal, enfim, usar outras ferramentas. A gente consegue concentrar tudo ali. A gente usa muito o Zoom, então, para fazer tanto as reuniões, mas os webinars também. São versões diferentes, apesar de ser o mesmo software. A gente tem o Zoom normal para as reuniões, a gente tem o Zoom Webinars para fazer o webinar, que é pago, ele tem mais recursos, mas como é uma estratégia nossa, a gente tem. E o Zoom também entra nessa estratégia, que agora a gente tem feito 2 vezes por semana um alinhamento de todo mundo de Talks Brasil e Portugal, e depois a gente tem os alinhamentos de time com mais recorrência, né, que a gente não fazia tanto antes, porque todo mundo sentava perto. Então isso é importante. Assim, segunda-feira a gente faz, depois quinta-feira a gente faz para ver como foi a semana. Isso é importante. E assim, isso a gente já usava antes, mas é ter tudo na nuvem, né? Então a gente já usa a solução do Google, então todos os documentos na nuvem são importantes, porque todo mundo consegue acessar, todo mundo consegue editar, partilhar, e não precisa ninguém ficar acessando nenhum servidor remoto ou ficar mandando anexos por e-mail. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. E assim, para quem não usa ainda, é fácil de começar e dá para começar aos poucos, né? Então deixar aqueles arquivos mais importantes que são usados no dia a dia online. Então acho que essas são as grandes ferramentas que a gente usa. Assim. Olha, no meu caso, se quiserem saber as ferramentas que eu uso, vão ao Google e escrevam assim, Martech curso, está lá. É vendedor. Está lá, está lá. Isso não vale. Tens de Tá lá. pelo menos dar algumas luzes aqui para as pessoas que estão a participar. Eu acho que assim, o principal neste momento quem trabalha com outras pessoas, quando trabalha em equipa, eu acho que é fundamental ter uma ferramenta de gestão de tarefas. E uma plataforma de gestão de chat. Há umas que têm chat, outras que não têm, outras são só gestão de tarefas. No nosso caso, nós já usamos há alguns anos o Asana. Que acho que eu gosto muito do Asana, mas o Trello é uma das ferramentas mais conhecidas que permite fazer gestão de tarefas. Tem a ClickUp, são tudo ferramentas que eu posso, atribuir uma tarefa, dizer quando é que eu gostaria que a tarefa ficasse feita, e a pessoa depois não só dá a tarefa como concluída, como também em algumas destas ferramentas a pessoa pode colocar quanto tempo é que demorou a fazer, que é para depois ao final do dia, ou da semana, ou do mês, eu conseguir perceber assim, ok, então esta tarefa demorou mais tempo do que aquilo que eu tinha previsto, ou menos tempo do que aquilo que eu tinha previsto. E isso ajuda também a planear um bocadinho a semana. E o chat, no caso, o Rafa usa o Slack,
Portanto, é uma ferramenta que eu ainda não experimentei, gostava de experimentar. Eu no meu caso, uso o WhatsApp. E funciona. Às vezes pode ser chato que o WhatsApp mistura-se com conversas de amigos e outras coisas, mas tem funcionado bem já há algum tempo. Isto é a base da base. Depois, a partir daí, vocês vão agregando. Há muita gente que usa. Eu uso o Thunderbird, por exemplo, para ter acesso ao e-mail, porque aquilo agrega-me várias contas das várias empresas e projetos onde eu estou envolvido. Não vou adiantar muito, porque assim, realmente, nesse curso de Martech, vocês veem a minha, mas também veem o que é que as outras empresas fazem. Como é que se organiza a lógica de pensamento, porque não é só ter ferramentas por ter. Há ferramentas que depois transformam-se em plataformas. O que é que eu quero dizer com isto? A ferramenta começou por fazer e-mail marketing, de repente já faz e-mail marketing, criação de páginas web, tostas mistas, rodízio à brasileira, quer dizer, já faz tudo e mais alguma coisa. Então nós também não podemos estar a fazer sobreposição de ferramentas que fazem exatamente a mesma coisa. O Asana é interessante que está um pouco naquele... Eu comecei a falar da lógica e esqueci de falar da ferramenta, mas sim, quando a gente pensa em cobrar por atividades, essas ferramentas são importantes, né? Porque aí eu consigo mapear, né? Tem Asana, tem Trello, enfim, eu consigo mapear quais são as atividades e eu deixo de acompanhar por tempo. Então, nessa época, às vezes, o filho está em casa, o filho tem aula, eu não consigo trabalhar naquele horário, mas ok, tenho minhas tarefas agendadas, é isso, consigo ver quantas horas demora, eu consigo ter depois uma métrica e até para precificação, né? Então, eu cobrei um valor, mas o cara demorou o triplo do tempo e a hora dele é muito mais cara, eu já consigo também ajustar minha precificação, por exemplo. Exato. Cíntia, se calhar vou aproveitar aqui a última pergunta da Marina e desenvolvo já. Marina, Ok. ainda ontem, eu não sei se tu tiveste a oportunidade, mas quer dizer, não é nada que tu e outras pessoas que trabalham nesse ramo não saibam. Mas ontem à noite eu vi o comentário do Paulo Portas na TVI e ele fez referência, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver, se não viste, puxa para trás, eu acho que é curioso. Acho que a vantagem do comentário dele é que é muito estatístico, é muito pragmático, não está lá a encher chouriços. E uma das coisas que ele disse foi a área do turismo é a mais afetada e é extremamente difícil quem trabalha nesta indústria conseguir fazer negócios nesta altura. E é o teu caso. Não há receitas milagrosas, algumas empresas podem se adaptar. Certamente será mais fácil para o negócio do Luís Filipe Martinho, que tem uma agência de marketing digital, uma empresa de desenvolvimento de software, do que no teu caso, que estás dependente do físico. Portanto, não vai ser o Airbnb, não vai ser o seu site e dificilmente vai ser qualquer uma das ferramentas que a gente venha aqui a sugerir. O que é que eu recomendar-te-ia? Esta é a fase de tu conseguires organizar o teu negócio de, independentemente do Airbnb, quando isto acabar, ser a tua principal fonte de tráfego, fonte de reservas, como é que tu consegues ter os contactos de uma determinada audiência que gosta de viajar. E então, esta é a altura para tu semeares links em diretórios, para semeares links em parceiros, para criares conteúdo que está associado à zona territorial onde tu tens as tuas casas. Ou seja, cria conteúdo porque tu estás a semear neste momento. Não há uma receita mágica, tu não vais a vender alojamento virtual, não é a tua especialidade, mas não me lembro de nenhuma ideia melhor se não dizer assim, semeia, cria conteúdo, pensa quais são as coisas que as pessoas gostam de saber sobre a tua área territorial, não percebi qual é que era, não sei se é Almada, se é outro sítio, e acredita que isso vai ser vantajoso no médio e longo prazo quando esta crise passar. E se tiver uma base de clientes também pode, né, oferecer esse conteúdo para eles também, manter esse relacionamento, né? Que é a próxima vez que eles voltarem para cá ou vão se alojar, eles vão lembrar disso e já vão ter ali uma referência. É isso, Cíntia. Boas, obrigado pelo convite. Muito obrigada Obrigado a pelas todos. vossas perguntas. Muito obrigada aos oradores pelas excelentes respostas. Não havendo mais perguntas, eu vou encerrar então a sessão. Quero agradecer a todos pela participação, por terem ficado até ao fim, por terem colocado perguntas, por terem tornado assim o debate mais interessante. Quero agradecer muito ao Frederico e ao Rafael por terem preparado os seus conteúdos para a nossa sessão e por terem aqui exposto de uma forma brilhante tudo o que tinham para dizer, de uma forma muito clara, de uma forma muito que pode ajudar aqui os nossos participantes e as nossas empresas, no fundo, que estão aqui a ver. E quero recordar que nós estamos a fazer eventos semanais e, portanto, este foi o segundo evento deste estilo que tivemos. O primeiro foi, então, sobre medidas extraordinárias de apoio às empresas e para a semana também vamos ter um sobre financiamento de empresas, portanto, para apoiar as empresas nesta época mais difícil, em que realmente os problemas monetários também afetam bastante as atividades das empresas. Portanto, agradeço a todos mais uma vez
ficamos em contacto, lá está, por e-mail, pela nossa base de dados, como aqui muito falámos. Vamos partilhar também os conteúdos que os oradores nos puderem disponibilizar e também aqui a gravação do vídeo da sessão. E estamos disponíveis para receber quaisquer questões posteriores ou questões diretamente para o LIS ou questões aqui para os nossos oradores que lhes faremos chegar.